Olá pessoal, estamos aqui iniciando mais uma edição do Papo Legal com Marinaldo e Cristão do Pará e hoje nós vamos iniciar aqui de uma maneira especial, inclusive uma inserção bonita para o vídeo e vocês irão se ambientando mais conosco durante o conteúdo de hoje aqui. Aqui nesta apostila, eu vou ler os primeiros 2 parágrafos para o início do nosso material, bem rapidinho. Diz assim: o casamento é uma das experiências mais profundas e desafiadoras da vida. Ele não é apenas a união de 2 pessoas, mas o encontro de 2 histórias, 2 formações, 2 mundos internos que, a partir de um compromisso, decidem caminhar juntos. No início, tudo parece mais leve e pequeno, né? Tudo é romantizado e diz o pessoal que depois cresce de tamanho. O amor naquele momento parece suficiente para sustentar qualquer coisa, mas com o passar do tempo, a realidade da vida se apresenta. Surgem as diferenças, os desafios, as pressões externas, as responsabilidades, muitas vezes as frustrações. E nesse ponto, muitos casais começam a perceber que amar não é o suficiente. Amar é essencial, mas não sustenta sozinho um relacionamento. Existe algo mais profundo que precisa ser construído diariamente, o alinhamento. Por que estamos falando assim? Há 15 horas da gravação do que estamos fazendo agora, aconteceu na Igreja Missão Apostólica do Deus de Israel uma palestra especial para casais. E esteve ali fazendo a preleção o bispo Rosivan Cordovil, sua esposa também, e nós aproveitamos a oportunidade que houve de falarmos com o bispo e tentamos ver se a agenda dele, que graças a Deus é preenchida, é concorrida, porque ele faz para tal e busca a presença de Deus para que haja essa bênção, e isso acontece. E fizemos o convite para que o bispo, em algum momento, estivesse conosco para uma entrevista. E o bispo aceitou. Está conosco, está aqui para fazer uma participação, está aqui ao nosso lado. Seja bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Seja bem-vindo, sinta-se em casa. Satisfação também poder fazer parte desse momento único, maravilhoso, esse bate-papo que é de suma importância, né, para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento, porque através de uma conversa surge milagres. Nós somos um milagre, o Marinaldo é um milagre, a casa dele, nossa casa é um milagre. Então, estou muito feliz, né? Satisfação e saudação de paz a todos por esse momento especial. Amém? Amém. Inclusive, a vontade que havia em mim de realizar uma entrevista com a sua pessoa, ela já é um pouquinho mais anterior, porque passamos um período longo na Web TV Vale do Uruará e certa vez nós idealizamos realizar gravações de momentos de Ministério de Louvor e então fizemos na época contato com o pastor auxiliar Neuciclei Vieira e ele falou, olha, aqui é o bispo Rosivan que é o titular da igreja, mas na quinta-feira a gente faz um ensaio, vocês podem vir. E então ficou autorizado para que Neuciclei concedesse a entrevista. Aconteceu aquela programação que pode ser procurada no YouTube com o nome de Programa Circulando, número 50. E eu fiquei pensando, rapaz, de entrevistar o bispo Rosivan, como é que vai ser? E passei então a ser um leitor de produtos liderados por sua pessoa. E então aconteceu de
de chegarmos aí no dia 18 de abril de 2026, a 15 horas antes da nossa gravação, onde acompanhamos a sua preleção ali para os casais, na Igreja Missão Apostólica do Deus de Israel, que já está postado no Papo Legal Comunidade Cristã do Pará. Uma bênção, realmente um evento maravilhoso. As pessoas que foram convidadas aí e não puderam ir, agora verão a gravação e vão ver que deveriam estar lá, porque realmente foi maravilhoso. E fechamos ainda com aquele caldo divino, né? Foi Exatamente. fantástico. Eu até fiquei com um certo fastio, quase que não quis nem jantar quando cheguei em casa. Que maravilha. Então, bispo, por exemplo, eu hoje estou aqui neste cenário falando da vida cristã, mas antes nós ficamos durante 32 anos afastados da amizade com Jesus. Vê-se que é um período de uma perda muito grande, mas que as experiências da vida vão fazendo a gente ter noção disso. E então, assim, no final do ano de 2025, retornamos para a vida cristã através da Igreja Missão Apostólica do Deus de Israel. E fica uma pergunta técnica para todas as pessoas. Como é que a vida cristã, o caminho da vida cristã, veio a coincidir com a vida do Rosivan para que galgasse e chegasse hoje a ser tratado pelo título de bispo? Tem algo que a sua pessoa possa compartilhar conosco para que a gente fique sabendo um pouquinho mais disso? Tem sim, Marinaldo. Existe uma frase que as pessoas sempre falam, né? Quando não dá mais para nada, mas pelo menos um crente presta. Não é que um crente presta. Primeiro que nós não somos oniscientes, nem onipotentes, nem onipresentes. Nós não sabemos acerca do futuro, o que é que vai acontecer. Somente Deus sabe, né? E esse Deus, ele tem plano e tem propósito. Eu não nasci no lar evangélico, eu venho de uma família disfuncional. Não gostava de crente, não gostava de ir para a igreja. Eu lembro que quando eu ia para a missa e ficava na fila para receber a horte ali, quando chegava quase na minha vez, eu era o terceiro da fila, e eu sentia um temor no meu coração, porque eu estava ali com os amigos para brincar, e próximo de chegar para receber a horte, eu saía da fila, porque havia um temor já no meu coração, né? E eu venho de uma família disfuncional, tinha vindo de uma família disfuncional. Meu pai deixou minha mãe, eu tinha 3 anos de idade, era um cara que bebia muito, um cara, né, prostituto, uma série de situações como conflitante. E eu fui crescendo um adolescente, um jovem meio que revoltado, com os amigos, entre aspas, e me afundei bem cedo nas drogas, na criminalidade, e numa situação quase que irreversível, e eu tive que ir para o Centro de Recuperação Independente Químico em São Paulo, Campinas. E foi lá que eu conheci Cristo. Foi lá que eu conheci o Evangelho, que é boas novas, né? São palavras. Isso foi através de visitas que havia lá, onde... Foi em Altamira, todo esse processo foi em Altamira, e um pastor me evangelizou, o pastor Daniel Vargas, da Batista Independente, que até hoje está lá, um grande amigo, um grande parceiro, e ele me levou de Altamira para São Paulo para esse processo. E lá eu conheci Cristo, comecei a estudar a palavra, até então não era totalmente ignorante, né? Então foi um processo na minha vida de libertação, de entendimento, sabe? De muito processo para tirar toda a arrogância, toda a ignorância, né? E hoje eu entendo que o Evangelho é simplicidade, não é por força nem por violência, Marinaldo. Então eu entendi que naquela situação, eu digo, a minha situação foi o momento que de fato eu precisava
reconhecer que eu não era nada, ninguém, reconhecer que tudo aquilo que estava acontecendo ao redor, Deus estava propondo um propósito. Mas tem propósito na dor, tem propósito na adversidade? Tem. Né? Nada é por acaso. A gente aprende até com a adversidade, a gente aprende até com o luto, a gente aprende com tudo, porque tudo coopera para o bem, nunca para o mal. Verdade. Eu fico, por exemplo, quando recebemos aqui em Uruará a presença do bispo José Guilherme, que veio das terras das Minas Gerais, recebemos agora recentemente o conferencista Moser Lombardo, lá de Una, na Bahia, mais uma vez estar em contato com a sua pessoa. Eu digo assim mais uma vez porque depois que gravamos o programa Circulando número 50, aí eu fiquei animado para ir lá na igreja de Deus, né, que tem aqui em Uruará, porque a igreja eu vi que ela ficou um estúdio de gravação, ela ficou algo curioso, porque já fazia parte da percepção que o Senhor e aquela equipe tinha para aquele ambiente, realmente. E aí eu fui num daqueles cultos. Quando eu cheguei lá, eu olhei aquele televisor que estava erguido e foi no momento em que o Senhor dizia que estava com um convite. Se eu não estiver muito enganado, parece que era um convite para ir até para a América do Norte. Era um evento que o senhor, enquanto um dos representantes da Igreja de Deus do Brasil aqui na Transamazônica, estava convidado e iria. E eu fiquei, rapaz, olhando, e eu pensava, mas eu tenho que entrevistar o Bispo Rocivan. E estamos aqui agora relembrando isso tudo e felizes de participar de mais um momento, como foi nas últimas 15 horas, a palestra especial para casais, que inclusive a sua esposa, ela é a missionária Eliene. Nós temos a preleção que ela fez do evento anterior. Sim, sim. Nós temos postado no Papo Legal com Marinalva. Ela conduziu de maneira excelente durante mais de 60 minutos, ou seja, é uma das coisas bonitas de se ver é a liderança da mulher na fala. Isso aí a gente já fica aplaudindo quando vê no futebol, a repórter. Imagina a mulher que ela lidera a fala dentro do conteúdo da palavra de Deus, é bonito de ver, e vocês têm realmente esta facilidade enorme de falar para casais, porque vocês são um casal que abastece ali a energia da bateria com Deus. Então, como é que foi o evento das últimas 15 horas na Igreja de Missão Apostólica do Deus de Israel? Mais uma vez, o Bispo Rosivan convidado em Uruará. O que achou, o que teria para dizer para a gente que horas depois? A princípio, como eu disse ontem, geralmente os casais quando vêm meio tensos. Correto. Né? Meio que tenso, o que vai acontecer, se vem as cobranças. Mas eu dou o exemplo do carrinho de supermercado. Perdão. Não sei se você já... Perdão. Não sei se você já foi no supermercado, pegou o carrinho, e aquele carrinho que você vai empurrando, ele tá meio desalinhado. Sim, é uma luta. é. A gente fica meio que... Pois é. Às vezes, esse gerente, esse dono não olha que esse carrinho tá puxando a roda pro lado, e fica fazendo assim pro lado. Assim é a vida a dois, se não houver alinhamento. Até os carros precisam ser alinhados, porque senão a tendência é puxar para um lado, você vai ter desgaste com pneu, de outras coisas e tal. E hoje ninguém quer gastar, todo mundo quer economizar, né? E o casamento, como nós estávamos falando, sobre alinhamento para caminhar juntos. Porque hoje, no século XX que nós estamos vivendo,
né, essa palavra caminhar tem seus desafios, né? E eu disse ontem que são duas culturas. A mulher, ela vem de uma cultura, de um ambiente de educação diferente, tradição diferente. O homem também veio de uma cultura, vem de uma cultura, de um ambiente, né, de ensinamento. E quando se juntam, são duas culturas que o maior desafio, Marinaldo, é duas mentes serem uma. O maior desafio é um ceder, é um dar o braço a torcer, né? Porque de repente esses dois casais se unem, né? E lá na igreja onde eu pastoreio, lá nós não trabalhamos com namoro, né? Nós trabalhamos com amizade especial. A amizade especial é onde o jovem ele vai fazer um propósito de 1 ano com a moça. 1 ano orando, 1 ano se conhecendo, 1 ano vendo tipo de personalidade que pode ajustar, se realmente vai dar certo, claro, orando, mas tendo a ação também, conhecendo a família, todo o procedimento. Já fiz muitos casamentos, tanto em Uruará quanto em Altamira, por esse processo de amizade especial. Já tive que desfazer também a amizade especial, porque o rapaz chegou, a moça chegou e disse que não deu certo, e a gente apresenta dentro da igreja, né? Por quê? Porque casamento não é competição, casamento é parceria, né? Casamento é fonte de alegria, não é fonte de tristeza. Então, hoje, os casais como nunca, eles precisam, né, ter esse procedimento, que é um procedimento que eu digo que é terapêutico. A Bíblia é um livro terapêutico, mas precisa, Marinaldo, de pessoas que já têm um histórico, já têm um testemunho dentro dessa linha de propósito de caminhar junto. Eu vou fazer 20 anos com a minha esposa. Minha esposa sofreu um acidente, quase perdi ela, foi para a UTI, né? E mas naquele processo que ela passou, eu estava lá com ela, né? Foi para o psiquiatra, foi para o psicólogo, tomou um remédio controlado, hoje não toma mais, toma alguns remédios, ficou como consequência, mas hoje ela trata isso com humor. E eu levei minha esposa nos braços, cuidando dela, porque a Bíblia fala até que a morte separe. Não é na primeira adversidade, na primeira dificuldade que vai se separar. Então, assim, eu tenho essa responsabilidade. Por isso que hoje a gente traz, né, esse seminário, e tem outros que é o módulo 1, viu, Marinaldo? Tem um 2, tem um 3, porque não termina aqui. Correto. E esse material que você está apresentando aqui é justamente para os casais sentarem juntos, porque é caminhar junto, então tem que sentar junto, tem que tomar café junto, tem que almoçar junto, tem que ter mesa, porque hoje os casais, um come no sofá e o outro come na cozinha. Então, mesa fala de relacionamento, de aliança, né? E a gente acha, só vou dar uma dica aqui, 0800, acha que a aliança é isso aqui. Isso aqui é um símbolo, mas a aliança entre eu e minha esposa está no sangue. Porque a aliança que nós temos com Cristo foi por meio do sangue. Então, fico para o módulo 2, que tem muita coisa boa, viu, Marinaldo? Mas exatamente isso. É um processo, né, de caminhar junto, entendendo e compreendendo personalidade, história, tradição, para que o casal rompa junto, cresça junto, vençam junto e vai morar no céu junto. Eu, durante muito tempo, eu fui aquele narrador esportivo teimoso. Aquele que comprava o spray para salvar a garganta, porque a gente vem lá do tempo de José Carlos Araújo, na Rádio Nacional da Amazônia, e então quando eu citei o nome do bispo José Guilherme, do conferencista Moisés Lombardo, a sua própria pessoa, eu fico pensando que em algum momento eu vou ter que dar uma passadinha pelo púlpito, nem que seja rapidinho, mas
Em algum momento o microfone virá na minha mão para eu dizer alguma coisa e eu pergunto a Jesus: será que este degrau será alcançado por um passo a mais meu? Porque o segredo está exatamente em estudar a palavra de Deus. E eu observo que todos vocês que eu citei, vocês têm um vasto conhecimento, por uma vasta disposição, um vasto querer, uma vasta paixão de querer lidar com o conteúdo bíblico, que não tem por onde correr. É oração, jejum e o estudo da palavra. Exatamente. Né? Se a pessoa fala, não, mas eu não sei ler. Não, mas tem alguém do coração que sabe ler, que pode ficar do ladinho da pessoa e ler a palavra bíblica para essa pessoa. Numa maneira que a pessoa, mas ela consegue decorar. Né? Eu falava em off sobre a irmã Maria do Céu, que quando veio fazer a visita para mim, porque eu ainda estou com sequelas do AVC, e aquela mulher chegou aqui com aquela pisada de quem realmente era uma visitadora. A Bíblia debaixo do braço, mas ela tinha a Bíblia na mente, no coração. Ela pouco utilizou o livro em si, os louvores todos, e eu fiquei olhando e falei, rapaz, Deus faz milagre, Deus faz o aproveitamento que lhe aprover. Isso é inevitável. Então, o que estamos fazendo aqui neste momento, de fazer com que o canal Papo Legal com o Marinaldo, que o nome ia só até aí, que era de exclusividade de cobertura esportiva, que eu fazia aquilo com muita apreciação, e quando sobra tempo ainda faço. Mas nós acrescentamos, graças a Deus, agora a expressão e cristão do Pará. Então tem sido muito gratificante e eu estou feliz que o Senhor esteja conosco aqui, fazendo parte do preenchimento desta lacuna com toda essa qualidade, que eu até já faço a próxima pergunta. Como foi que surgiu o desejo do bispo Rosivan de produzir os materiais impressos, escritos, pesquisados, estudados e colocados à disposição para nós que gostamos de consumir através da leitura? Como foi que surgiu? Surgiu, Marinaldo, através do acidente da minha esposa, que eu lancei meu primeiro livro com o tema Resiliência, Capacidade de Suportar a Pressão. Porque a minha esposa ela foi criada num lar evangélico, mas teve um momento muito crucial na vida dela, de ela me perguntar, né, onde estava Deus naquela situação. Para você ver que nós somos tão frágeis, debilitados, que a mente humana fica vulnerável, e quem se aproveita é o inimigo. Pode ser pastor, padre, papa, pode ser um homem mais teológico que tiver estudado, mas quando o ser humano se encontra numa situação crítica, como foi Jó, ele chegou para Deus com uma lista grande, Marinaldo, questionando Deus. E Deus deixou Jó falar, porque Deus naquele momento era terapeuta de Jó, psicólogo. E Deus entendeu que Jó precisava desabafar. E ele foi falando, questionando Deus, perguntando onde é que estava Deus. Não é assim que a gente pergunta, questiona. Né? Se Deus não fizer, não vou para a igreja. Se Deus não fizer, não vou mais orar. A partir de hoje eu vou me desviar. Tem gente que é assim, não é bem assim. E Jó começou a questionar Deus. Quando Jó se esgotou das perguntas, quando ele deu o último suspiro, aí Deus fez algumas perguntas, não muitas que nem Jó,
e disse: Jó, onde que você estava quando eu criei os fundamentos da terra? Jó, onde que você estava quando eu criei as estrelas do céu, Jó? Então, quem somos nós para questionar Deus? Então, eu vi a minha esposa num momento muito crítico, ao ponto dela, sabe, assim, da cabeça, assim, virar, dar uma virada, uma guinada. E eu disse para ela, né, que Deus sempre está no controle. Chegou um momento muito crucial, até mesmo desacreditar. Porque quando a gente está vulnerável, psicologicamente, emocionalmente, quem aproveita para entrar é o arqui-inimigo de Deus, inimigo das nossas almas. Porque ele não pode contra Deus. Então ele vem contra a coroa da criação de Deus, que somos nós. Né? Então foi através daí que veio essa inspiração, escrever, lancei meu primeiro livro, lancei aqui em Uruará, em Altamira, né? E depois fui fazendo outros cursos na área, né? Trabalho muito com livro digital, e-book. Então, eu tenho quase 50 e-books escritos em temas relevantes para casais, famílias, E para jovens. encontrar os e-books, o nosso web público procura de que maneira? Então, eu já tentei fazer na Hotmart, isso, na Eduz, na Hotmart, e algumas plataformas, só que ainda não consegui, até porque eu já fiz um curso nessa área. Correto. Só que eu tenho que ver os pós e os contras. E hoje, então, eu lanço muito assim, trabalho muito no pessoal, né? Divulgo nesse sentido. Então, para mim hoje, fica melhor sem as plataformas, né? Porque tem umas exigências, claro, que eu vou ter que se desgastar um pouquinho. E meu tempo, às vezes, é corrido nesse sentido. Ou seja, para divulgar, fazer campanhas e outras coisas. Mas eu consigo, de fato, me sobressair fazendo essas vendas, Marinaldo. Então, Então, o senhor tem uma grata satisfação de estar com contato com o público, né? isso, Igual aconteceu isso, há várias horas lá na Igreja Missão Apostólica do Deus de Israel, né? exatamente. Você fica muito à vontade ali. Por exemplo, quando vem convite para seminários, família, então eu já tenho um material, né? Eu faço nesse modelo, nessa impressão de apostila, e também através de revistas. Correto. Aí a gente consegue trazer e atender ao público. Que inclusive é aquela revistazinha que se fala do homem moderno. Exatamente. A crise do homem moderno. A crise... E eu comecei a ler aquele material e fui tendo uma certa dificuldade de seguir na leitura. Mas está escrito na língua portuguesa praticada no país Brasil. Sim. Mas é porque as verdades que vão sendo colocadas, por mais que a gente em alguns momentos não temos contato com toda a modernidade que está à disposição, que ainda parte dela não passa aqui na região sudoeste do estado do Pará, que é ao longo da rodovia transamazônica, mas nós estamos consumidores de hábitos modernos, e quando aquelas verdades aparecem, como foi o caso do que apareceu na obra que estamos falando, A Crise do Homem Moderno, são situações que são bem-vindas. Sim. Através também da sua escrita, porque essa provocação ela tem que ficar na mente para que posicionamentos sejam reajustados. Exatamente. Dessa maneira. Porque eu fiz um seminário só para homens. Quando ser macho não basta. A gente foi ensinado desde não, tem que ser macho. Né? Homem que homem não chora, o homem chora. E tem um seminário também só para as mulheres, né? Que é a mulher nota 10. E a crise do homem moderno trabalha muito nesse contexto de que muitas vezes o homem ele casa com a esposa, mas na verdade ele casa em busca de uma mãe. Né?
Porque talvez foi algum trauma, alguma coisa que ocorreu lá atrás. Então eu vou explicando, esmiuçando todo esse detalhe. E esposa não é mãe, esposa é esposa. Mamãe é mamãe, mamãe já teve a participação dela. Continua, né, tendo, orando, intercedendo pelo filho, mas agora é a vida a dois, né? Então daí eu fui desenrolando esse procedimento e eu estou com o meu segundo livro, Marinaldo, para ser lançado, com o tema Relações Humanas, Cárcere da Alma, né? E eu estou até mesmo, aproveitar esse momento, que eu estou em busca de parceria, de patrocínio, porque eu já tentei fazer, buscar recursos, captar recursos, né, questão da cultura, da prefeitura, só que assim, é burocrático, é uma politicagem, então eu prefiro trabalhar da forma que eu sei. Pra você ter uma ideia, o primeiro livro, eu ganhei uma vaca, uma novilha, e fiz um sorteio de 4 quartos de novilha para levantar o recurso e pagar o livro, né, da gráfica, que na época foi quase 8 mil. Esse meu hoje, o meu segundo está saindo quase 10 mil. Já está lá na gráfica, o rapaz já me passou todo o procedimento. Então estou correndo atrás, se Deus quiser, até o verão. E aproveito esse convite também, né, Marinaldo? Se alguém quiser ser parceiro com a gente, né? O número do celular de contato, ele estaria Sim, sim. permitido ir para a tela? Tá permitido. Tá. Aí você colocar na tela lá pra gente, tá bom? Aí a gente estamos aí para conversar, fazer parceria também, até mesmo com as empresas, porque no lançamento eu quero fazer essa dinâmica, né? De trazer aí o nome, o slogan também da empresa, sendo patrocinadora também do segundo livro. E relações humanas, todo. Inclusive, se já houver nomes que acompanham a sua pessoa há um tempo maior e que já lhe auxiliam em alguns momentos e, porventura, se o senhor quiser já falar nome de pessoas que são ajudadoras, são cooperadoras, pode ficar à vontade. Ah, sim, sim. Entendeu? Primeiro, aqui os nossos irmãos da Igreja de Deus de Israel, isso que é a missão apostólica, porque, de fato, através do pastor Adão, do evangelista Durval, tem sido um parceiraço, né? Vanderly também tem sido, né, um parceiro assim. O vereador Genildo também. Pois é, esteve conosco lá no evento, né, rapaz? Tem sido um parceiro assim, eu estava assistindo a postagem que fizemos e olha, foi uma surpresa saber que Genildo era romântico daquele tanto, viu? Vamos ter que conversar com ele. Sim, fazer pessoalmente, marcar um bate-papo. Sim, e como ele gosta muito de fazer um churrasco, olha aí. Por que não, né? Verdade. Bate-papo com churrasco. Bate-papo com churrasco. Me convida, viu? Nós já estamos mutuamente, viu, vereador? Estamos felizes que ele tenha chegado à função de legislador, porque sim. Sabemos que de dezenas de pessoas que correm atrás dessa possibilidade, há quem busque de uma maneira e há quem busque de outra maneira. E o Genildo, ele tem tido a demonstração de que muita gente tem ficado feliz de vê-lo enquanto legislador do município de Uruará, né? E tem outras igrejas também, Igreja de Deus, eu tenho parceiros ali na 19, na 23, né? O pastor Levi lá do Iriri, né? Faz um excelente trabalho, sempre tem dado esse apoio para a gente, os irmãos da 15, né? E também fala do nosso supervisor regional, Bispo Altino, supervisor estadual, Bispo Neves também, que sempre nessa caminhada com a gente, né? E, então, assim, e outros parceiros que vão vir, né? Então, nós estamos nesse procedimento aí e uma alegria imensa de preparar também o Uruará para a gente fazer, Marinaldo, esse lançamento aqui, correto, né, desse livro. Tá?
Ficamos felizes porque imagino eu que Uruará necessite se apegar ao hábito da oração. A comunidade de Uruará, de repente, precisa praticar um pouco mais do jejum, porque a gente fica observando tudo isso. Nós tínhamos realizado uma entrevista também há um tempo aqui com a irmã Judite, que a gente tem observado que o Senhor também aprecia a maneira da dedicação que ela faz para estar presente na obra de Deus. Ela é membro ali da Igreja Missão Apostólica do Deus de Israel, e tem momentos que a gente imagina que ela seria mais de uma pessoa, né? Pela rapidez com que ela se desloca de um ponto para o outro. E agora ela está mais de uma pessoa mesmo, porque a filha, a Ellen Priscila, Sim, sim. né? Enquanto ela é de uma estatura menor, a Ellen é autona. Eu digo até, olha, você parece uma agente da Polícia Federal, ela sorri. Então, elas estão em conjunto, reforçando muito mais a atenção que dão à obra de Deus. E eu já observo que está com 2 eventos que o Senhor sempre fala, olha, a irmã Judite. A irmã Judite não é brincadeira, é uma mulher de Deus que faz acontecer o que está determinado para ela. Ela realmente tem liderança com facilidade, e pessoas assim são necessárias, e Deus permite que surjam, né, para dentro da obra. Sim, exatamente. A irmã Judite tem sido assim, é uma pessoa incrível, né? Uma serva mesmo que se dispõe. E no tempo que nós estamos vivendo hoje tem sido difícil se encontrar pessoas com essa determinação, com essa marca, né, que é a palavra serva, né? Porque no reino de Deus, de fato, é quem serve, né? Então, assim, a irmã Judite tem sido assim, excepcional, uma parceira também está nos ajudando nesse procedimento aí do livro, né? Grande parceira. Então, só tenho a agradecer a Deus pela vida dela, a dedicação. A Priscila agora que veio para se tomar, né? E aí nós estamos declarando, né, que a igreja local ali, Missão Apostólica, né, ela está no processo e daqui a pouquinho vai ser grande referência ali para essa cidade de uma forma muito especial. Até no posicionamento geográfico, ela fica no final do calçadão Paraúrbe de Uruará, que vem naquele projeto antigo, que era o Pará Urbanização, no final do calçadão, na direção do pôr do sol, e é a primeira construção imponente do início da PA 370, que, saindo do perímetro urbano de Uruará, direciona-se indo para o lado norte, para o perímetro urbano de Santarém, que é a pérola do Tapajós. Então, o posicionamento da igreja Madi Uruará Pará, ele já é um posicionamento que chama atenção, mas que, de acordo com a sua colocação profética, a gente verá muito mais estabilizada dentro do propósito real que tem. Exatamente. Né? E o povo está se alinhando. Sim, né? sim. E eu quero aproveitar também para te incentivar a leitura. Porque a leitura, ladrão não pode te roubar, conhecimento é tudo. E hoje nós precisamos buscar conhecimento para saber lidar com questões hoje depressivas, questões hoje das enfermidades que estão surgindo, saber lidar com o TDAH, saber lidar com o autismo, saber lidar com o síndrome de Down e tantas outras coisas que vai desafiando a ciência, mas que Deus, conhecedor de todas as coisas, Deus está na direção, mas nós precisamos ser conhecedores, porque quando pedir razão da nossa fé, né? Quando pedir razão da nossa vida com Deus, o que é que vamos responder para esse povo? Né? Então,
é muito importante. Eu sempre desafio a igreja local onde eu pastoreio, porque o índice de crescimento, de analfabetismo, perdão, quase que não sai. Quase que não sai. Tem sido crescente no meio do cristão, né? Muitos cristãos analfabetos. Então isso é perigoso. Pois é, nas reuniões que a gente faz aqui na quarta-feira à noite, que o pastor Cleiton Barbosa lidera, ele vai esmiuçando também, e a gente fica vendo, meu Deus, precisamos nos aprofundar um pouquinho mais para estar respaldado com um conteúdo de verbalização que possa causar um aquecimento no coração de quem precisa sentir a curiosidade para aceitar o nosso convite, para ir assistir um culto, para compartilhar em algum momento do nosso espaço físico onde está construído o templo da igreja. Exatamente, porque as estratégias do inimigo não mudou, continuam sendo as mesmas, né? Então hoje nós precisamos buscar esse conhecimento, e conhecereis a verdade nos libertará, né? Então é um tempo que a gente tem que crescer e desenvolver, porque a Bíblia é um livro terapêutico. Você tendo boa leitura, você vai ter bom humor, você vai ter boa alegria, né? Você vai acordar mais animado, mais motivado para trabalhar, né? Diferente daquele que já levanta chutando gato, periquito, papagaio, xingando a mulher, né? Então a gente precisa, né, ter esse momento. A gente tem momento para tudo. Tem gente aí que está atolado, estou falando de cristão, né? Que está atolado no joguinho, do joguinho, tigrinho e tantas outras coisas, né? E ri, grita, e às vezes dá prioridade para o futebol, prioridade para os amigos, e só lembra de Deus quando está na adversidade. Deus não quer só ser lembrado na adversidade, Deus quer ser lembrado nas tuas alegrias, nas tuas conquistas. Por quantas vezes estamos diante de uma mesa, momentos de datas festivas, e ali há alimento, Exatamente, todos gostosos, e quando a gente, mesmo sendo cristãos, quando a gente se toca, vai lembrar que não foi feita a oração nem no começo nem no final. Porque na fartura lembrar de Deus, não há realmente uma facilidade a mais. Agora apertou o parafuso um pouquinho, já já. Lembra-se da vereadora de Deus, que é a mãe, né? Mãe, meu Deus, né? Já vai logo. E é por isso que a gente precisa estar na presença de Deus constantemente, porque a maior necessidade do ser humano não é dinheiro, não é essa loucura desenfreada, essa correria, é a presença de Deus. Quando você vai para a palavra aqui, você busca entendimento, né, que é algo assim fundamental. Então, assim, eu carrego comigo, Marinaldo, muitos textos, muitos versículos, porque a Bíblia tem 66 livros, né? Então, nós vamos lá. Existe 39 no Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônica, 2 Crônica, perdão, 1 Crônica, 2 Crônica, Êxodo, Neemias, Esther, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantar de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sinfonia, Ageu e Malaquias. Lembramos do pastor Cleiton Barbosa, né? Então, assim, é algo que eu carrego desde 97, quando eu estava sem recuperação, né? Aí você vai para Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Nós temos um menino que nasceu em 97, né, Sandra? Então, assim, você vai descorrendo aí. Menino homem. Porque isso, quando alguém fala, vamos abrir um tal livro, você já tem facilidade aqui. O ruim é que às vezes quando se fala lá,
né? Vai procurar aqui no índice. Quando você chega aqui no índice, já terminou a leitura lá, né? Às vezes você vai participar de uma gincana, espada para o ar, abra um livro, vamos lá nos profetas menores, já tem a base onde vai ser aqui, você não precisa colocar o dedo. Então, assim, o conhecimento é tudo, né? Em 1991, quando eu comecei a namorar com a cinegrafista que aí está, que se tornou a primeira dama e que ontem gravou um videozinho lá na igreja, perguntando, diga uma reclamação, era? Uma reclamação dessa mulher aqui. Falei, mas olha, querendo fazer, eu já tenho facilidade para suar, e o senhor deixando aqueles ganchos lá, e a mulherada se sentindo, viu? Não, ela se sente. Né? Querendo que eu, que foi o valor pro Pix dela, querendo que eu devolvesse R$17. Falei, 27. Que foi naquela hora que o senhor dizia que, cadê meus R$5? Cadê meu troco? Aí tá feita a confusão, né? É que o homem dá R$5 para a mulher e ainda perde troco. O troco, né? Mas é isso, conhecimento, Marinaldo, traz assim experiências fantásticas, né? Então eu incentivo muito a leitura, né? Eu gosto de ler, gosto de pesquisar. A nação brasileira, a gente pegando um parâmetro pela nação norte-americana que tem um percentual de leitura razoável. O brasileiro havia até dado uma quedazinha na quantidade de livros por ano. Teria algum dado atualizado que o senhor teve contato de como é que estaria o gostar do brasileiro pela leitura? Não. Do livro físico, não? Recentemente não, mas assim, por estado, já fiz essa pesquisa, diferencia muito. Tem estado que tem um percentual muito abaixo do que 50%, outros acima de 60%, 70%. Por exemplo, eu pesquisei sobre questão de e-book, onde alguns estados gostam mais de e-book. Quando eu coloco lá, o pessoal pergunta, é físico? Como é que é? Então a região norte, ela é acostumada com papel, com essa facilidade aqui. Já em outras regiões do Nordeste, algumas regiões do Nordeste, aqui na região do Sul, para eles não tem problema o livro digital. O livro digital, eles não tem problema, tem o iPad, tem outros meios, né? Então, assim, varia de estado para estado. Então, assim, a nossa região mesmo aqui é uma região desafiadora, né? Mas a gente tem incentivado e muitas pessoas, a gente tem de retorno excelente. Olha, não gostava de ler, agora estou gostando. Eu comecei, porque eu digo para eles, lê pelo menos um capítulo por dia, tá? Você já ganhou o seu dia. Para a gente fazer aqui um final curioso, o seu sobrenome é Cordovil. Cordovil. Isso. O meu é Ferreira, que num primeiro momento eu achei que era Portugal, depois foi se pesquisando que era da Espanha, aí eu fui me sentindo endinheirado. Né? Acordei. Cordovil vem de qual direção do mundo? Ligada a qual nação? Existe uma pesquisa sobre isso? Eu não cheguei a fazer ainda. Na verdade, Cordovil vem do meu avô. Né? Vem dele, da família, uma grande família que ele tinha em Belém, né? Já meu avô falecido. Né? Mas é um ótimo ponto ser pontuado, né? Porque eu já fiz alguns procedimentos na minha vida da genealogia. Sim. A árvore do Rosivan, para mim entender um pouquinho sobre a minha família, essa questão que a gente vai estudar teologia e outras coisas, então assim, eles propõem para a gente, para entender um pouquinho da nossos ancestrais, né? Linhagem. Então eu cheguei a fazer isso, colocar lá. Eu converso muito com a minha avó hoje tem quase 90 anos, lúcida, mas eu sempre converso com ela perguntando como é que foi
né, quem era a avó dela, quem era a bisavó, né, e ela vai me respondendo, vou tendo informações sobre isso. Quando o senhor fala que bate esse papo aí com sua avó de quase 90 anos, eu estou com 53 e na última década eu já morri 2 vezes e fui ressuscitado por Jesus 2 vezes. Ou seja, uma vez a pressão foi para o número 26 na aferição, fiquei 7 dias internado. E aquilo ali por si só já era um sinal do início de AVC, mas ninguém nem pensou nisso. Mas aí quando deu no ano de 2025, tivemos sim a incidência do AVC e a minha esposa pôde acompanhar tudo de perto e ela mesma, que ficava próxima à minha maca, ela achou que em alguns momentos parece que as minhas asinhas de anjinho estavam, né? Então a gente é o que a sua esposa, ela é os apertos que ela passou de saúde, o senhor falou que ela traz também para sempre que possível para o humor. A gente tem que fazer isso porque devemos aproveitar todas as oportunidades de falar dessas coisas, em alguns momentos mais sérios, outros momentos quebrando o gelo, mas que possa convencer alguém mais a aceitar, ter a curiosidade de saber o que seria estar mais perto da vivência com Jesus Cristo. Exatamente. Né? Pois é, então, Marinaldo, através de todos os procedimentos, a gente tem recebido muito feedback das pessoas, de alinhamento, de procedimento, assim, testemunhos assim, incríveis, porque nós somos facilitadores. O senhor acompanhou, eu acredito que pelas redes sociais, aquela vinda do Cariani e da turma dele, que passaram pela rodovia Transamazônica, foram até Manaus, que o canal Inverno na Transamazônica acompanhou. Eu não me recordo. Foi agora recentemente, nós estamos no mês de abril de 2026. Ah, sim, sim, eu lembrei. Então, eu estou fazendo essa inserção porque a gente entendeu aqui que para o senhor levar adiante a ideia do próximo livro, dos próximos livros, precisa de uma base financeira, porque só com vontade não se faz isso, né? Sim, sim. Aí eu fiquei pensando, já imaginou o Bispo Rosivan fazer uma iniciativa aí dos R$ 10 na Transamazônica, quando fizesse aí uns quase 2.000 quilômetros, passando por vários lugares onde houvesse a contribuição de coração das pessoas de um valor totalmente acessível de R$ 10, quando chegasse no final dessa quilometragem, estaria com uma estrutura financeira para colocar em prática um bom percentual do que está na sua mente. Exatamente. São coisas que a gente vai, às vezes, divagando um pouco, porque nós que gostamos da comunicação, ideia, tenha vontade. Eu até digo, quem quiser colocar um microfone numa caixa de som para cantar, para fazer qualquer coisa, e alguém em algum momento chegar e falar, ah, sua voz fica bonito. Olha, não faça isso, porque isso vicia. Comunicação vicia. Essa é a verdade. Né? A gente vai fazendo acontecer e vai se tendo contato com os materiais. E agora a internet veio para quebrar aquele formato quadradinho que era da televisão. Que na televisão, por exemplo, digamos que o formato que estamos aqui, não, a televisão não pode ser assim, não, tem que ser de tal jeito. A internet veio com as suas ferramentas. Quem tiver um celular com uma qualidadezinha a mais já tem como reproduzir pessoalmente a maneira que gostaria de apresentar alguma coisa e
Aí vai sendo apresentado também uma quantidade enorme de possibilidades de comunicação, que é o que fazemos, né? E não tem quem nos faça parar de fazer, porque a gente... Exatamente. Mas muito bom estar aqui com você, Marinaldo, satisfação. Caríssimo, o nosso muito obrigado por recebê-lo aqui na bancada do Papo Legal com o Marinaldo. Eu que agradeço do Pará. a todos os amigos, né, que estão ligados, que vão assistir, compartilhem, divulguem. Sim. E eu estou aí, Marinaldo, para ajudar, para ser parceiro. Faremos os recortes e colocaremos estas porções menores nas demais redes sociais e que isso possa ser uma semeadura, como foi dito ontem, para que haja uma colheita numa próxima entrevista sendo tema de abordagem. É verdade, exatamente. Excelente. Uma satisfação, eu agradeço e estou à disposição sempre, quando precisar. Tudo bem. Sinta-se sempre em casa no solo uruguaiense e sempre que estiver aqui por perto, saiba que nós aqui do Papo Legal com o Marinaldo e Cristão do Pará estaremos. Bispo, tem uns minutinhos livres para a gente bater um papo. Inclusive, agora é a inspiração que o pastor João Vicente, pastor Adão, que está nos devendo uma entrevista, que é a última que eu fiz com ele já tem um bom tempo, e está na hora da gente atualizar a nossa conversa, ele vir, porque eu agora vou falar, olha aí, pastor, o bispo esteve conosco, e agora o senhor tem que ir. Então, muito obrigado mesmo por ter vindo. Eu agradeço. Tá? Leve um forte abraço nosso para a missionária Eliane. Tá? E vou encontrar a postagem que tem do conteúdo dela, vou passar para o contato de vocês, para que ela possa também assistir lá como é que foi o desempenho dela no evento anterior que houve, que foi a conferência da família. Tá? E para você que nos acompanha através da internet com esta web audiência, o nosso muito obrigado. Estejam sempre conosco e, inclusive, de vocês, pessoas tenham espaço para que possam vir à nossa bancada e contar suas experiências da vida cristã, por exemplo. A gente se vê. Um forte abraço. Ela tem os louvores da mente, ela chega, ela faz a visita, que se a gente for colocar na ponta da caneta, não há mais visitadores nas igrejas. Quem é que quer da juventude? Pois é, aí a gente... Chega a ser um desafio, né? Porque o que Jesus falou, não me escolhestes vós a mim. Não foi a gente que escolheu Deus. Eu quero Deus. Não, João 15:16. Não me escolheste vós a mim. Eu vos escolhi a vós, vos nomeei para que vás e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, é você olhar para a igreja e ver, por exemplo, usar com vocês são casais. Ganhou aquele casal que estava atribulado, ganhou aquele casal que estava... É o que eu digo, que homem ganha homem, mulher ganha mulher, casais ganham casais, jovens ganham jovens. E de repente vocês ganharam, cuidou, né? Quem gera ovelha é ovelha. Sim. O pastor é o administrador. E você cuidou, levou até o batismo, o pastor resolveu tudo. E hoje é um grande... Vê como é que está o áudio, assim, por favor. Desconecta um instante. E hoje é um grande pregador. Não tem problema se eles cresceram e vocês continuam, mas só a fase de vocês